Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, finalmente estamos aqui para conversar sobre este livro incrível aqui, chamado Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Gente, eu tava lendo esse livro aqui desde o Victober. E tem um motivo porque eu demorei tanto. Vocês sabem, eu já falei aqui muitas vezes, eu sou professora, então para nós professores, final de ano é sempre, na verdade final de semestre e final de ano, sempre é uma loucura. E eu acabei lendo um pouco mais devagar mesmo. Eu viajei nesse meio tempo. Eu achei que eu ia terminar de ler na viagem. Não terminei de ler durante a viagem. Terminei de ler quando eu cheguei da viagem. Eu até coloquei eu tinha comprado até o e-book no Kindle. Li um pouco, mas assim, no trajeto mesmo, assim, lá no aeroporto. Eu acabei deixando os livros um pouquinho de lado. Vocês vão me perdoar. Mas, finalmente, então, voltei. E o ano já começou pra mim. E a gente vai conversar sobre Jane Eyre. Antes de eu entrar propriamente dito na história, gente, os avisos de sempre. Esse vídeo vai ter spoilers de Jane Eyre, então se você não leu Jane Eyre ainda, assista por sua conta e risco, ok? O Jane Eyre, pra mim, gente, é um livro que é minha quarta releitura dessa obra aqui. Eu li um pouco mais de uma década, então é um livro que pra mim, assim, eu lembro exatamente as reações que eu tive enquanto eu tava lendo, porque eu não tava esperando muitas reviravoltas que aconteceram aqui. Eu acho que é aquele tipo de livro que é muito legal você ler sem saber o que vai rolar aqui, porque você é pego de surpresa. Surpresas, reviravoltas não é o mais importante da história, tá? Essa é a minha opinião em relação a isso, mas é legal você ler, você pegar um livro sem saber muita coisa sobre ele e acabar se surpreendendo. E essa aqui é uma edição nova que eu comprei. Eu tinha uma edição muito velha da Landmark, que era até uma edição boazinha, porém ela tava muito feia já, tava bem desgastada. Então eu tenho um carinho muito grande por essa obra. É uma obra que me acompanhou aí nos últimos anos e continua sendo, com certeza, é a obra-prima da Charlotte Brontë. Não acho que os outros livros dela que ela escreveu tenham superado Jane Eyre. Pelo menos eu tentei ler o Village, vocês lembram? Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui pro canal e eu detonei aquele livro. Mantenho a minha opinião em relação ao Village. Realmente não é um livro muito bom, mas Jane Eyre é maravilhoso, tanto na escrita quanto nos personagens, nas reviravoltas. Eu entendo, gente, que pode não ser o gosto de muitas pessoas, tá? Não é um livro assim que vai agradar, assim também como o Morros Vivantes não é um livro que agrada, ok? É um livro que divide opiniões até hoje. Jane Eyre também pode ser uma obra que não vai agradar algumas pessoas. Talvez alguns leitores vão ficar um pouquinho assim chocados, né? Sentirem as suas sensibilidades chocadas em relação a algumas coisas aqui do livro, principalmente, aqui já começa os spoilers, tá? Principalmente em relação à relação de Jane com o Mr. Rochester aqui durante o romance, que essa relação ela vai mudar, né? Principalmente quando a gente chega no final da obra. Ela vai mudar bastante, o próprio Mr. Rochester vai mudar bastante. Mas uma coisa que as irmãs Brontës, todas elas, né, tanto a Anne quanto a Charlotte e a Emily, algo que eu gosto muito, que eu sei que é controverso, né, que alguns leitores não gostam, elas não têm, assim, papas na língua para retratar sentimentos muito fortes, paixões muito fortes, raiva, ódio, amor. Então é tudo muito extremo com as Brontës, tá? Todas as três irmãs, tá? Todas elas retratam as paixões humanas de uma forma muito, às vezes até brutal em alguns momentos, e isso pode deixar alguns leitores, né, um pouco assim até assustados, né, com esse nível de retrato das paixões humanas que a gente vê nas Brontës, tá? Isso fica muito claro também se você leu A Inquilina de Waldfell Hall, da Anne Brontë. A Anne Brontë, em questão de autoria, em questão de estilo, é a que mais me agrada. É a minha irmã favorita, né? Mas o meu livro favorito das irmãs continua sendo Morros Vivantes, mas Jane Eyre não fica muito atrás, e nem A Senhora de Waldfell Hall, tá? Então aqui a gente já tem alguns vídeos no canal para as irmãs Brontë, mas estava faltando esse medalhão aqui delas, né? Essa obra incrível que é o Jane Eyre. E outro assunto também, que é muito comum das irmãs Brontë, tá? As três, é a questão da fé e da religião, em especial o cristianismo, tá? Isso vai ficar muito evidente em Jane Eyre, nessa obra aqui. E eu já vou adiantando pra vocês que não dá pra você ler Jane Eyre sem você entender um mínimo de cristianismo. E aqui eu não falo de uma denominação específica, tá, gente? Eu acho que porque as denominações, elas têm às vezes crenças em comuns, né? Mas pelo menos você entender os 10 mandamentos, né? O decálogo
e você entender os princípios do cristianismo, os princípios de fé e salvação, tá? Isso vai ser muito importante pra gente entender algumas atitudes da Jane aqui, coisa que eu acho que muitos leitores hoje em dia não conseguem compreender. O leitor da época, né, ali do século XIX, quando o Jane Eyre foi publicado, ele vai entender porque é um leitor que tem contato ainda com a fé cristã. Agora, os leitores de hoje, vamos dizer a verdade, que a maioria não tem, né? Não tem. Nós, booktubers cristãos, seja católicos, protestantes, enfim, não importa qual é a sua denominação, a gente é minoria aqui, né, gente? Vamos falar o português, claro. Isso tá mudando um pouco, né? Alguns criadores de conteúdos de algumas denominações cristãs estão vindo pro YouTube também para falar de livros, de literatura, né? Mas querendo ou não, a gente é minoria aqui, muitas vezes persona não grata, não é mesmo? Porque a gente vai muitas vezes na contramão da maioria. Outras linhas de raciocínio, outras linhas de pensamento, tá? E eu nunca escondi isso de vocês, tá? Assim, sempre fui muito clara em deixar claro para vocês que eu sou católica, então é impossível separar muitas vezes a Juliana católica da Juliana leitora. Não dá, tá? Então a nossa fé é uma fé que ela vai influenciar toda a nossa vida, inclusive as leituras que a gente faz, principalmente Jane Eyre. Vamos colocar aqui os pingos nos is em relação a Jane Eyre e deixar muito claro que a gente tá falando de uma obra que tem uma influência cristã muito forte, tá? Jane Eyre vai contar a história então de uma jovem órfã aí. Ela perde os pais muito jovem, muito novinha, e ela acaba indo morar então com uma tia, a senhora Reed, em Gateshead. E essa tia tinha ali 3 filhos, duas meninas e um garoto. E a história começa então com a pequena Jane ali por volta de 8, 9 anos, morando nessa família, né, sendo ali uma espécie de agregada da família, né? Só que ela era uma agregada odiada ali, não só pela sua tia, mas também pelos seus próprios primos, né? Tanto o John, né, que é o pior aqui, que ele acaba agredindo ela. Então o livro já abre com uma cena pesada aqui, né? Que é um menino tacando o livro na pop da Jane aqui e machucando ela, né? Então, se você aí é muito sensível em relação a algumas coisas, você já começa a ficar assim, né, com o pé atrás já na abertura de Jane Eyre. Mas vamos seguir. E aí a gente fica um tempo sem entender por que a tia da Jane odiava tanto ela, né? Qual que era o problema que ela tinha em relação à própria Jane, né? Na verdade, essa tia era uma mulher muito ruim, tá, gente? Era uma mulher horrível. Não há outra palavra para descrever a senhora Reed aqui. É aquele tipo de ser humano que é muito difícil você perdoar pelo que ela fez, né? Porque ela maltratou a Jane a ponto de a Jane, sem ter culpa nenhuma, ficar de castigo no que eles chamam lá na casa de o quarto vermelho, né? E esse quarto vermelho era um quarto escuro, né? Mal assombrado ali, pelo menos na cabeça de uma criança de 9 anos, né? Era um quarto mal assombrado onde seu tio havia falecido, o tio Reed, que a tinha adotado. E o tio Reed havia pedido para a senhora Reed, a esposa, para cuidar da Jane, né, pra não deixá-la desamparada, porque ele amava muito a Jane, né. Só que essa mulher parecia ter ali uma espécie de ciúmes, coisas mal resolvidas nela mesma, né, em relação à criança. E ela não aceitava aquela criança ali morando junto com seus filhos de maneira nenhuma. E por conta disso, a Jane era basicamente o saco de pancada ali daquela família. E aí, com essa treta ali com o John, o seu primo, né, e que vai ter um destino aí muito parecido com o destino do irmão Brontë, o Patrick, né? O Patrick Brontë teve uma morte aí extremamente triste e traumática para as irmãs aqui. O John, toda vez que ele aparecia na história ali, alguns anos depois, né? Ele já adulto, né? O destino dele me lembra demais o destino do Patrick, né? Não sei se a Charlotte Brontë se inspirou na história do próprio irmão, né, para escrever, para criar o John Reed, mas assim, os paralelos aqui são muito fortes, tá, gente? Antes dela ir pro quarto vermelho, eu pulei uma cena importante, que é a cena em que ela está lendo um livro sobre pássaros, gente. Gente, os pássaros aqui, uma coisa que eu percebi muito nessa releitura, eles aparecem o tempo todo como imagens da Jane, e mais pra frente também vai aparecer, lá no final, um trecho muito lindo, inclusive,
vai aparecer também fazendo uma comparação com o próprio Mr. Rochester, né? Que a Jane, que narra a história, né? Em primeira pessoa aqui, então a gente tem uma narradora personagem. Ela vai dizer que o Mr. Rochester, quando ela o encontra, né? Depois de um ano e pouco ali que eles se separaram, que ela o encontra como um pássaro, um gavião ferido, tendo que ser tratado por um passarinho ali, por um passarinho muito mais frágil. Então essa imagem dos pássaros, ela vai acompanhando toda a história. O próprio Mr. Rochester vai comparar a Jane a um pássaro em uma gaiola, né? Várias vezes a Jane abre o livro abre aqui a história, lendo um livro sobre pássaros. Ao longo da história, os pássaros vão voltando, vão sendo mencionados, e os pássaros dão essa imagem pra gente de liberdade, de independência, né? Eles são muito independentes, a maioria dos pássaros, eles são independentes, eles sabem pra onde ir, eles constroem os seus ninhos, mas também são animais, alguns deles são muito frágeis, né? Os gaviões, por exemplo, são predadores, né? Mais de um sabiá, né? Mais sei lá, a gente tem aqui, perto da minha casa, durante o verão, assim, quando tá bem quente, tem um sabiá que canta na janela da minha mãe, gente, é muito engraçado. Todo dia, 5 horas da manhã, ele cantava lá pra ela acordar, e ela ficava brava, porque ela ficava falando, gente, por que sabiá tá me acordando 5 horas da manhã? Mas, e às vezes ele também já me acordou, tá, gente? Ele canta, depois umas meia hora, depois ele vai embora, sabe? Só pra acordar a gente. Mas enfim, são animais bonitos, são animais também que tem uma voz bonita, então eles cantam pra natureza, eles acordam a natureza, né? Eles têm essa dualidade, né? São animais que podem ser predadores também, como eu já mencionei, né? Os gaviões, mas eles sempre vão ter esse ar de liberdade. Não é à toa que o ser humano sempre quis voar como os pássaros. Se a gente tem um avião hoje, né? É graças a esse desejo do ser humano de também voar como os pássaros voam, né? Durante muitos séculos, os seres humanos admiravam os pássaros, né? E admiram até hoje por eles terem a capacidade de voar, coisa que a gente não consegue. Então a Jane tá sempre sendo comparada aos pássaros. Os pássaros sempre aparecem ali, comparando a própria Jane a essa jovem que precisa criar as próprias asas, né? Porque ela vai viver boa parte da vida dela muito presa, seja presa à casa dos Reed. Depois ela vai ser enviada a um internato, né, para garotas também, que ela vai sofrer muito nos primeiros meses ali, sofrer horrores, vai ficar presa também nesse lugar, até que por fim ela fica lá uns 8, 9 anos, ela vira professora, depois ela vai para casa do Mr. Rochester, que de certa forma oferece para ela um casamento que era uma espécie de era um casamento que não ia ser um casamento, ela acaba virando a mistress, né, a outra mulher, a amante do Mr. Rochester, ou seja, uma gaiola de ouro, né, que ela ia ficar ali sempre feliz com ele, etc, não ia ter mais problemas na vida, ela poderia ter escolhido esse caminho, mas ela acaba fugindo dessa gaiola de ouro. E eu falo gaiola de ouro, gente, não porque eu estou criticando exatamente o casamento, mas é uma crítica às circunstâncias do casamento dela, né? Não seria um casamento de verdade, ela seria a amante do Mr. Rochester, coisa que a Jane não aceita, tá? Por uma razão muito simples, muito clara, que é justamente a sua fé em Deus, tá? Mas eu já volto nesse ponto aí. Então, ela fica presa e esse momento, essa noite que ela passa no quarto vermelho, assim, é uma das cenas terríveis aqui do livro. Ela fala que ela nunca se recuperou do choque, do medo que ela passou naquele quarto. Ela começa a ter umas visões. Ela fala que aquilo abalou os nervos dela, né, de certa forma. Então, ela sempre foi uma criança muito frágil, né? Ela sempre foi, assim, muito... nunca foi forte, robusta. Ela é descrita como pequena, até mesmo para a idade dela, né? Mesmo depois de adulta, né? A Jane aqui, a gente vai acompanhá-la com 19 anos, então a gente esquece como que a Jane é jovem, né? E a própria Mr. Rochester vai dizer, nossa, você é muito pequenininha, parece uma fada, né? Ou um passarinho, né? Um sabiazinho, né? Enfim, e aí ela então pede, a Jane, depois desse episódio, pede, né? De certa forma, ela quer ser mandada, então, para o colégio interno, e para lá que a Jane vai. Chegando lá, gente, essa experiência aqui que a Charlotte Brontë vai narrar
do colégio interno é um pouco, acredito também, da própria experiência da Charlotte, porque ela trabalhou em escola, né? Ela foi professora em escolas para garotas e ela conta ali, a Elizabeth Gaskell conta na biografia dos Brontës que foi uma experiência terrível para ela, assim, ela passou por maus bocados, tanto também em casa de família, quanto também em escolas. E assim, gente, tá falando aqui do século XIX, não havia estatuto da criança e do adolescente, não é mesmo? Não havia conselho tutelar, fiscalização nas escolas, então era tudo muito precário, né? Se você assistiu ou já leu Norte-Sul, ou assistiu a série Norte-Sul, a gente comentou a respeito também da questão dos direitos dos trabalhadores, que também não havia ainda, então era tudo muito rústico, né? Então a escola aqui que a Jane vai era uma escola comandada, cuidada ali por a família de um clérigo, o senhor Brockenhurst, alguma coisa assim. E ele era tido aquele tipo de clérigo, assim, que tem uma verniz bonita, né, por cima, mas por dentro é apodrecido, né? Enquanto as meninas lá estavam passando necessidades, não tinham roupas adequadas para aguentar o inverno na Inglaterra, que é muito rigoroso, não tinham uma alimentação adequada, né? Elas comiam muito pouco, a comida que elas recebiam eram pouquíssimas, haviam até brigas entre elas ali, para quem ia, tipo, as meninas mais velhas queriam roubar a comida das meninas mais novas. Enquanto as filhas delas andavam, né, as filhas desse clérigo andavam usando ouro e prata, né, os melhores vestidos, eram damas finas, eles comiam do bom e do melhor, enquanto as meninas passavam fome. Então, a Charlotte, ela dá aqui, né, aquelas alfinetadas bem assim, bem diretas, justamente nesse sistema escolar precário da época em que ela viveu. Então aqui ela narra exatamente aquilo que ela viu, aquilo que ela passou, aquilo que ela viveu como professora e que ela sabia que acontecia. A própria Jane Austen, que a Charlotte não gostava, a Jane Austen também passou por algo parecido. Quando ela foi para a escola junto com a Cassandra, a escola que elas foram também, as condições eram precárias, tá, gente? A diretoria da escola não cuidava da alimentação e do bem-estar das meninas. Houve uma febre naquela escola que infelizmente tirou a vida ali de algumas alunas, e a Jane e a Cassandra conseguiram deixar a escola antes que elas mesmas ficassem contaminadas ali com aquela doença. E é bem o que vai acontecer aqui também nessa escola mais pra frente, né? Só quando há essa pequena epidemia aqui de uma febre que pega nas crianças, justamente porque as condições delas eram muito precárias, é que vai abrir uma investigação, a população vai descobrir como que essas meninas eram tratadas aqui, e aí as coisas vão mudar para a escola de Lowood, né? Até então, a Jane, aí, acho que no primeiro ano dela, vai sofrer bastante aqui. Fome, frio, privações, uma espécie de lavagem cerebral, dizendo que tudo aquilo era bom, tudo aquilo era para ela aprender a ser uma garota boa, porque ela não era boa, porque ela era ruim, ela tinha que sofrer para ela ser boa, etc, né? Para uma garota de 9 anos de idade, que mal sabia ler e escrever, não é mesmo? Técnicas questionáveis aqui, usando a fé, usando os princípios cristãos para, né, manipular aqui essas pobres criaturas aqui, tá, gente? Então, só que no meio disso tudo, a Jane vai fazer amizade com a Helen Burns, que é a sua amiga querida, né, que ela vai fazer. E a Helen Burns, ela acaba se tornando um modelo que a própria Jane vai tentar seguir quando ela cresce, né, principalmente depois da morte da Helen, né. A Helen fica doente também. Ela tem, na verdade, a Helen está doente aqui já, e a Jane descobre que é uma doença que já não tem mais jeito. Ela acaba morrendo, inclusive, com a Jane do lado, né. A Jane passa a última noite da vida da Helen. Elas passam a última noite da Helen juntas. É uma cena muito comovente aqui, né, gente? E a Helen acaba se tornando esse modelo de pessoa que a Jane, de certa forma, mesmo depois de adulta, ela vai continuar lembrando dessa amiga, que era muito paciente, que era muito dócil, que aguentava os sofrimentos, as humilhações que ela sofria nas mãos de uma professora que perseguia ela aqui dentro da escola. A bichinha não podia respirar, que essa professora estava no cangote dela, humilhando ela na frente de várias alunas. E a Jane
sempre foi sangue quente, né, gente? A Jane nunca foi sangue de barata aqui, né? Mesmo depois de adulta, ela não é sangue de barata. Ela aprende a se controlar mais, né? Tipo eu também, né? Mas ela continua sendo sangue quente aqui. E não aceita as injustiças de forma muito fácil. Ela fica perguntando, mas por que você não se defende? Por que você, né, não rebate essa professora aí? Ela tem não lembro agora o nome dela, que fica aí te humilhando. Ela fala, não, tá tudo certo, realmente eu sou ruim, eu sou uma pessoa ruim. Realmente eu preciso dessas repreensões. A Helen acaba sendo uma pessoa que marca muito a Jane, né? Principalmente por ela demonstrar virtudes que a Jane nunca tinha visto em outra pessoa, né? Lembra que ela cresceu em um lar hostil em relação a ela. Bom, a história então passa aí, a gente tem um salto de alguns anos, até que a Jane já está aqui adulta, né? Principalmente adulta pra época, né? Apesar dela ter só 19 anos, né? Mas ela já era adulta, né? Para os padrões vitorianos. E aí ela tá cansada de trabalhar na escola, né? Ela virou professora, as condições do colégio aqui melhoraram depois da crise da febre que tirou a vida aí de várias alunas ali. E aí ela então aceita a posição de governanta na casa do Sr. Rochester, né? Que é o nosso mocinho aqui da história, né? Que ele vai acabar se apaixonando por ela aqui no meio do livro. Só que o Sr. Rochester, ele tem ali uma vida, ele teve uma vida com segredos, que ele não vai contar tudo pra Jane ao longo do tempo. Eles se estranham no começo ali entre eles, né? Ele fala que ela parece uma fada e também uma bruxa ao mesmo tempo, em vários momentos. E também é inegável que a atração entre eles é muito forte, né? A Jane vai pra casa dele pra educar uma jovem, que é a Adele, uma jovem que o Mr. Rochester praticamente adotou de uma das mulheres ali que ele tinha um relacionamento. Ele pegou essa menina pra cuidar sem saber se era realmente filha legítima dele ou não. Ainda tem essa dúvida, a gente não sabe realmente se a Adele é filha dele ou não. E o Mr. Rochester é aquele típico homem ali da época, né, gente? É um homem que a gente vai saber depois que ele teve um casamento infeliz, coisa que a gente só vai saber quando a coisa toda estourar, não é mesmo? Mas ele teve um casamento infeliz, casou com uma mulher que ao longo dos anos ela acabou demonstrando que ela tinha problemas psicológicos, né? Ele chama ela de louca e realmente ela tem ali traços de loucura mesmo, a ponto de tentar matá-lo enquanto ele dormia, né? Ou então ela tentar matar a Jane, né? Também, só que a Jane já tinha ido embora, na cama dela. Ele foi enganado, na verdade, né? Por essa família, né? Da Bertha Mason, achando que era uma moça comum, normal ali da Jamaica, né? Então tem toda essa questão ali de uma cultura diferente que o Mr. Rochester não conhecia. E eles queriam casá-la, essa jovem, né? Que era muito bonita, né? Ele vai dizer que quando ele a conheceu, ela era uma mulher muito bonita. Só que era uma mulher que já sofria desses problemas psicológicos já há muitos anos. A família sabia, mas a família nunca disse nada pro Mr. Rochester. Há pouco tempo ele descobre que a mulher dele tem problemas, né, gente? A mulher dele não é uma pessoa normal. Isso fica claro aqui no livro, o que se torna, então, um casamento infeliz. Ele volta, então, para a Inglaterra, prende a Bertha ali em Thornfield Hall, que é a sua propriedade, e ela é cuidada, então, pela senhora Pole, né? E aí ele parte, então, para as suas viagens, tentando ali curar o seu coração ferido, né? Porque a mulher que ele amou não existia mais, né? Foi tudo uma ilusão. Ele mesmo vai dizer, né? Foi uma ilusão, foi um casamento infeliz, foi uma escolha infeliz, nós não gostamos mais um do outro, por diversos motivos. Ele acaba se envolvendo também com muitas mulheres, e nisso ele encontra a Adele, e ele traz a Adele para a Inglaterra. E aí ele vai contar boa parte dessa história para Jane, obviamente sem contar a história do seu casamento. Até onde eu sei, não havia ainda divórcio, pelo menos não da forma como a gente conhece hoje. E havia ainda um estigma muito forte, tá, em relação a isso, né, gente? Então, as coisas eram bem diferentes ali no século XIX. Nesse período, ainda mais que foi um casamento feito fora da Inglaterra. Só que a Jane não sabe que ele é casado. E dá a entender ali que algumas pessoas da casa sabem que ele era casado e ela não sabe. Então, o primeiro erro do Mr. Rochester aqui foi
não ter dito pra ela a verdade, né? Obviamente que ela jamais iria querer nada com ele, sabendo que ele era um homem casado, né, gente? Porque a Jane aqui tem princípios, né? Mas o Mr. Rochester, ele é egoísta, né? A gente não pode passar pano. Eu não passo pano para o Mr. Rochester. Apesar de eu gostar muito dele, bem mais que o Heathcliff, né? De Os Ventos Vivantes. Não tem nem comparação. Porque ele é muito engraçado, de certa forma. Os diálogos deles aqui, gente, é engraçado. E eu acho que a série da BBC adaptou bem esses momentos ali em que eles dois ficam se provocando, né? Apesar disso tudo, ele está errado, né? Ele está errado em não falar a verdade pra Jane. Eles ficam nessa atração entre eles, né? Uma atração sexual muito forte, inclusive, aqui, tá, gente? Eu não tinha reparado nisso nas outras leituras. Mas se tem uma coisa que a Charlotte Brontë consegue escrever aqui em Jane Eyre, é atração sexual de uma forma muito, assim, uma forma um tanto velada, né? Mas de uma forma muito bonita ao mesmo tempo, tá, gente? Então, como eu falei pra vocês, ela tem esse jeito, né? Que é muito das Brontës de retratar emoções, sentimentos, paixões e etc. Bom, adiantando aqui a história, ao pedido de casamento, a Jane aceita, mas aí estoura então a história aí. Estoura a história do casamento, do primeiro casamento do Mr. Rochester, no pátio da igreja, né, inclusive. A Jane, obviamente, fica, né, consternadíssima, né, não aceita continuar vivendo ali em Thornfield House, amando o Mr. Rochester, o Mr. Rochester amando de volta, mas ela seria uma amante, né, eles viveriam em condição de amante. E aqui que é o ponto, gente. Ela vai embora não só por uma questão de consciência, na minha opinião, tá? Não é questão apenas de consciência, é uma questão apenas de fé também. A própria Jane menciona aqui que ela não quer ofender ao seu criador, ao seu pai, a Deus Pai, tá? Então tá aqui, é um ponto que aqui começa as divergências, né, entre os leitores, que os leitores às vezes, né, não, passa batido, não, é consciência dela, porque ela é independente. Não, a Jane não é independente aqui ainda. A Jane só vai ganhar tanto a sua dependência financeira e também a sua dependência psicológica muito depois, tá? Então aqui ela foge no desespero para não ofender a Deus, principalmente. E ela sabia também que se ela ficasse ali, ela poderia colocar a sua salvação, a alma dela em risco, a salvação da alma dela em risco e também do próprio Mr. Rochester, porque eles viveram em pecado. Tá, então essa é a questão aqui deles não ficarem juntos, tá? Não é só uma questão de princípios, consciência e bababá, não. A gente tá falando aqui a gente fala aqui, gente, de uma mulher vitoriana, de uma mulher que foi criada dentro de princípios cristãos, anglicanos, né? De acordo, se a gente for pensar aqui, na época, né? Então, ela não fugiu por um mero capricho, né? Como alguns comentários que eu já vi, que me irritam, sinceramente. Mas ela fugiu para não ofender a Deus, tá? Coloquem isso na cabecinha de vocês. Tá? Ela não queria ofender a Deus first and foremost. E aí, nessa fuga, ela é encontrada ali, então, por uma família, que é a família do St. John, que é outro modelo aqui de homem que aparece na história. A gente tem ali o primeiro, que é o clérigo lá de Lowood, a gente tem o Mr. Rochester, né, que é esse modelo de um homem que tem as paixões, a flor da pele, tal como a própria Jane também tem, né, esse gavião, esse pássaro enorme, fazendo alusão ali aos pássaros da história, né? E a gente tem o St. John. O St. John me irrita profundamente, né? Ele salva a Jane ali de morrer de fome, etc. Capítulos terríveis também, tá, gente? Ele tem duas irmãs, a Diana e a Mary, né? Que a gente descobre, então, que os três são primos da Jane, né? Mais pra frente. Quando ela descobre que o seu tio Eyre, que morava na Ilha da Madeira, deixou uma fortuna pra ela, né? Mas, enquanto isso, ela mora, então, com eles ali durante pouco mais de um ano, né? E aí vem a notícia que eles eram primos, a verdadeira identidade dela é descoberta pelo St. John, que o nome dela não é Jane Elliot, é Jane Eyre. E enfim, St. John é aquele... Agora, gente, vocês vão me perdoar agora, porque assim, eu tenho assim, ranço, acho que a palavra é essa, ranço do St. John, cara. E não é só por uma questão teológica, por eu discordar completamente da teologia dele, completamente torta, na minha opinião, dele querer alcançar a salvação dele pelas próprias mãos. Mas existe aqui em St. John uma arrogância muito grande
em achar que ele é melhor que todo mundo, de certa forma, em colocar, em fazer um pedido de casamento para Jane apenas baseado no que ela pode oferecer e não por amá-la, recusar o amor de uma mulher que o amava sinceramente, que era a Rosalind, né? Enfim, muitas coisas aqui que eu tenho muita raiva do St. John, mas eu acho que principalmente a questão dele negar a Jane o amor de um irmão. A Jane, gente, foi órfã a vida inteira. Então, assim, quando ela descobriu que St. John, a Diana e a Mary eram primos dela, ela ficou tão feliz. É visível aqui o quanto que ela fica feliz quando ela pensa que, gente, eu não sou mais sozinha, eu tenho parentes, eu tenho ainda pessoas do mesmo sangue que eu, né? Eu não sou mais uma andarilha, né? A esmo, sem família, sem nenhuma filiação com ninguém, né? Só que a partir da descoberta do parentesco deles, né? Obviamente a Diana e Mary ficam super felizes, o laço entre elas ainda continua. O St. John, ele olha apenas para Jane pensando nos seus próprios interesses para sua missão, né? Então ele é um missionário, né? Ele vai deixar a Inglaterra para fazer missão na Índia, né? Só para contextualizar para vocês, a Índia era uma espécie, ainda era colônia da Inglaterra aqui na época, né? Então ele ia fazer um trabalho missionário por lá, que era muito comum, tá? Só que a Índia é um país completamente diferente, gente. Tinha um clima diferente. Muitas pessoas, sejam missionários, sejam pessoas que iam morar lá, morriam das doenças porque não tinha... Era um clima completamente diferente também da Inglaterra. Então, em pouquíssimo tempo, St. John acaba falecendo. A própria Jane vai dizer aqui. E a Jane passa muito pano pra ele. Passa pano demais pra esse querido. Mas, gente, assim, sinceramente, o St. John é extremamente tirano aqui. Tudo bem, ele salvou a vida da Jane. Que bom, maravilha, ótimo, parabéns, ele salvou a vida dela. Mas assim, ele não enxerga as pessoas como seres humanos. Parece que ele enxerga as pessoas apenas como ferramentas para a sua missão gloriosa, né? Então ele quer a glória, né, de fazer grandes coisas e alcançar o reino dos céus com as suas grandes coisas. Mas assim, vocês me perdoem, você pega que foi evangelizar na China, né? Ficou lá a vida inteira, né? Saiu da Espanha pra China, isso séculos antes, assim. Esses homens, gente, esses santos que evangelizaram, esses santos que foram missionários, tá? Santos católicos, eu falo. A última coisa que eles queriam eram glórias. A última coisa que eles queriam eram pensar em serem reconhecidos, tá, gente? A última coisa que eles queriam eram receber um tapinha nas costas, sabe? E uns parabéns. Eram homens e mulheres extremamente humildes, tá? Os santos da minha fé, os santos que eu admiro, essas pessoas que eu admiro, eram pessoas extremamente humildes. Eles nem queriam ouvir dizer que eles eram santos, né? Muitos deles falavam, não, você não fala isso pra mim porque eu ainda tô vivo e ainda posso fazer merda, né? Então você não me chama de santo, né? Tanto que não é à toa que a gente só canoniza depois da morte, né? Mas eu passei a vida inteira vendo, admirando esses missionários, essas pessoas, tá? Humildes, simples, que não queriam fazer nada por glória própria, mas sim porque amavam a Deus e amavam seus irmãos. Eles iam para esses lugares, tá? A maioria deles, porque amavam a Deus demais e queriam levar esse amor para outras pessoas. A motivação deles é outra, tá? Muito diferente do que o St. John, infelizmente, mostra aqui, que não é uma motivação para mim muito, muito bonita, né? A Jane fica super impressionada, porque era uma garota de 19 anos, né, gente? Mas assim, eu só ficava só, tipo, rolando os olhos, porque falou assim, ai, St. John, você quer alcançar a salvação com as próprias mãos, St. John? E não é assim que a coisa funciona. Mas enfim, não vou entrar mais aqui em debates teológicos, deixando isso de lado. A Jane então vai atrás então do Mr. Rochester, né? Agora que ela tem a fortuna, que ela dividiu a fortuna com seus primos. St. John vai para sua missão na Índia, e aí ela descobre então que o Mr. Rochester estava numa situação assim extrema, uma situação muito complicada, porque Thornfield Hall sofreu um incêndio feito pela Bertha Mason, né? Que ela que começou o incêndio. A Bertha
ela acaba se suicidando. E o Mr. Rochester, um homem, que era um homem assim, forte, robusto, com saúde, né? Ele fica cego de um olho, ele perde um olho e fica cego do outro e perde uma das mãos, né? Então ele fica completamente debilitado, né? Ele vai morar em uma casa de fazenda, um pouco longe ali de Thornfield, e a Jane então finalmente o encontra nessa situação, né? Ou seja, o papel aqui se inverte entre eles, né? Porque até o momento a relação deles, ele era o mais dominante, ele era aquele, né, que tinha o mais poder, tanto financeiro quanto físico, né? Só que agora as coisas inverteram. A Jane agora tem mais poder físico do que o Mr. Rochester, né? Então por isso que vem a imagem do passarinho pequeno cuidando do pássaro grande aqui nessa cena. E pra mim é muito comovente, gente. Eu tinha esquecido quanto esse reencontro deles aí um ano depois de quando eles se separaram, né? Que ela fugiu sem se despedir de Thornfield. E é muito bonito. É uma cena bem comovente mesmo. Tem momentos engraçados aqui entre eles. Mas é um momento emocionante porque a Jane vai falar: gente, eu vou ter que cuidar dele assim pro resto da vida e tá tudo bem. Pra mim não é sacrifício nenhum, porque eu amo, né? O amor entre eles aqui é muito verdadeiro. E o próprio Mr. Rochester tá muito mudado, né? Depois do que isso aconteceu, da questão dos problemas de saúde dele agora. Ele é um homem, talvez assim, mais próximo de Deus, né? Então ele reconhece que ele colocou a Jane em uma situação muito difícil, né? Querendo que elas casassem com ele, ele sendo casado com outra. Ele fala que ela tinha razão. Enfim, é um homem mudado, é um homem mais próximo do Senhor, graças também à própria Jane. E por fim a história termina então com o nascimento do primeiro filho deles, né? E com o Mr. Rochester conseguindo recuperar a visão de um dos olhos, né? O olho que ficou cego. 2 anos depois que eles se casaram, ele então consegue recuperar parte da visão, né? Ele fala que não recuperou tudo, mas parte dela somente. E por fim a história termina, gente. O que falar desse livro? Ficou enorme esse vídeo. Mas é isso, gente. É um livro é um romance de formação. Como eu falei pra vocês, não vai agradar todo mundo. Tem muitos extremos aqui, paixões extremas, ódio, amor, né? Enfim, muito extremo, que é uma característica das Brontës. A fé cristã aqui é muito forte também. As motivações da Jane também é fortemente influenciada pela fé cristã dela. Não só da Jane, mas a Helen Burns também. A gente tem alguns modelos de cristianismo tanto controversos aqui também, em alguns personagens, entre eles o St. John Rivers, não é mesmo? E por fim, no próprio Mr. Rochester, né, que não acreditava muito em Deus. Ele acaba então mudando a sua mentalidade ali, depois de um grande sofrimento que ele passou na vida, né? Então é isso, fica aqui a minha recomendação se você não leu. É um livro muito, assim, fácil de ler, tá, gente? Não é um livro difícil, é um livro que flui bastante. Alguns capítulos podem se arrastar em alguns momentos aqui, mas se você não leu até hoje, por favor, leia Jane Eyre e fica aqui a minha recomendação. Bom, gente, obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigada. A gente se vê então no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.